Olá, paz e graça, meus irmãos. Eu sou o professor Daniel Venâncio. Esse é o nosso canal Sentinela da Teologia. E hoje estamos encerrando a revista do quarto trimestre, revista esta que foi muito edificante, né, professor Anderson? Que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de hoje é uma lição que trata justamente do tema final, né? A restauração do justo. Quando Deus restaura o justo. E para isso está conosco o nosso nobre companheiro, professor Anderson. A graça e a paz a você que nos assiste, nossos queridos e amados irmãos e irmãs. É sempre uma honra e uma alegria estarmos aqui trazendo esses conteúdos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube, mais pessoas são abençoadas e mais o nosso canal é divulgado. E hoje, então, professor Daniel, chegamos na última lição do último trimestre de 2020. Irmãos, é importante nós frisarmos, antes de adentrarmos propriamente na lição, que a restauração do homem acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedoso ou de atos de bondade. Não, a restauração do homem acontece devido ao amor e à misericórdia de Deus. Queremos fechar o livro de Jó destacando 3 verdades fundamentais no aspecto de restauração, no aspecto, podemos aplicar, né, o tema salvação, por que não? Né? Salvação, regeneração. Por que não? Então, somos salvos, ou somos restaurados por causa da graça do Deus triuno. De que forma nós vemos a manifestação da Trindade na restauração do homem? Primeiro, no amor do Pai. Segundo, na justiça do Filho. E terceiro, no poder do Espírito Santo. E aqui que é o interessante, porque se nós olharmos o discorrer todo, o desenvolver desse processo da revelação de Deus, a humilhação de Jó e a restauração de Jó, nós vemos que caberia uma outra lição antes desta última aqui, que é a restauração. Porque nós vemos que teve a revelação de Jó, e esta revelação de Deus para Jó gerou algo na vida de Jó. Então nós vemos que a revelação de Deus, ela gera, ela transforma, ela tem consequências na vida de um homem e de uma mulher quando Deus se revela para essa pessoa. Então nós vemos que a humilhação de Jó é consequência da revelação de Deus para a vida dele. Tanto que Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. Então nós vemos um Jó que se achava justo. Nós vimos um Jó que tenta se justificar diante de Deus antes de conhecer a Deus. Por quê? Porque ele não conhecia Deus. Porque Jó tinha uma concepção, um conceito equivocado e errado da pessoa de Deus. Mas quando Deus se revela, quando nós realmente conhecemos a Deus, o que o conhecimento da pessoa de Deus gera em nossas vidas? Quais são as consequências? Quais são os frutos do conhecimento de Deus na nossa vida? Isso é muito importante, você professor, chamar a atenção dos seus alunos, e você que é amante da Bíblia, e você que é cristão evangélico, prestar muita atenção nisso aqui, porque tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não conhecem a Deus. Não prestam louvor que seja bíblico a Deus. Não cantam louvores que sejam bíblicos a Deus. Não tem uma postura de humilhação, de quebrantamento, de adoração. Por quê? Porque não conhece a Deus. Então nós vemos que Jó tinha uma postura antes de conhecer a Deus. E Jó teve a sua postura totalmente transformada após ele conhecer Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Que quando Deus se revela para nós, a revelação de Deus, e quando nós conhecemos a Deus, gera humildade, gera arrependimento, gera humilhação e humildade. Ninguém que conhece a Deus é orgulhoso. Toda pessoa a qual Deus se revela e conhece a Deus, essa pessoa ela é arrependida. E nós vemos o fruto, nós vamos ver o que a revelação de Deus gerou em Jó. O
Que tem gente nós vemos algumas pessoas que batem no peito e se orgulham, entre aspas, né, professor Daniel, dizendo que conhece a Deus. Não, porque eu tenho intimidade com Deus. Eu não preciso ir no culto, eu não preciso ouvir o pastor Daniel pregar, porque eu conheço a Deus. Não é assim, professor Daniel? Eu tenho conhecido muitas pessoas que é assim, né? Então nós vemos que isso já é uma demonstração de uma pessoa que não conhece a Deus. Uma pessoa que... Porque nós vemos o que a revelação de Deus gerou na pessoa de Jó. O professor Daniel já leu. Olha só o que Jó vai dizer. Eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, eu não sabia do que eu falava porque eu conhecia um Deus só de ouvir falar, de conceitos que me ensinaram. Mas agora meus olhos te veem. Ou seja, agora eu conheço a Deus de verdade. Agora Deus se revelou para mim. Por isso eu me abomino. Eu tenho vergonha de mim mesmo. E me arrependo no pó e na cinza. Então aqui está, professor da escola bíblica, pregador do evangelho, pastor. É muito importante que os membros das nossas igrejas, nós conheçamos a Deus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Qual o único meio de conhecer a Deus? Através da sua maior, única e perfeita revelação, que é a Bíblia Sagrada. Então toda vez que você prega as Escrituras, toda vez que nós ensinamos esse livro maravilhoso, Deus está se auto-revelando através da sua palavra para a sua igreja. Então toda a igreja, onde a palavra é pregada e a palavra é ensinada, ali tem um grupo de pessoas que conhecem a Deus. Então ali tem um grupo de pessoas que são humildes, quebrantadas, humilhadas, e que se abominam a si mesmos. Por quê? Porque quando nós contemplamos a grandeza, a perfeição, a santidade, a bondade, a excelência de Deus, isso reflete o quão pequenos, o quão pecadores, o quão miseráveis, o quão insignificante nós somos. Então só conhecendo a Deus, nós vamos perceber o quanto nós somos pequenos e quanto Deus deve ser glorificado. E aí gera a reverência e a submissão, né, professor Daniel? E é interessante, professor Anderson, e irmãos que nos ouvem e nos assistem, que o conhecimento de Deus, ele é libertador. Liberta o homem do quê? Do orgulho, liberta o homem da vaidade, da altivez, da presunção, soberba, da presunção. E o resultado de quem tem esta revelação de Deus na sua vida é o que nós vemos na vida de Jó. Jó, ele reconhece quem é Deus, reconhece quem ele é, e não resta outra coisa a não ser se jogar aos pés do Senhor. E o professor Daniel, nós vemos que o próprio Deus vai dizer isso, né? Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se alguém se gloriar, se glorie numa coisa: e me conhecer. E nós vemos que em todos os exemplos, quando Deus se revelou na Bíblia para alguém, gerou a mesma coisa que gerou em Jó. Nós vemos que quando Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando Isaías tem aquela visão, se encontra com Deus, né? Tem aquela visão que ele vê Deus sentado num alto sublime trono no templo. Nós vemos que Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, Isaías, o que vai acontecer no mesmo instante, Isaías? Ai de mim, porque sou um pecador. E para encerrar esse tópico, Anderson, só gostaria de frisar que todos os homens que viram a glória de Deus, a revelação de Deus na sua misericórdia, né? Porque Deus se revela ao homem na sua misericórdia, nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. Porque não tem como tu ser a mesma pessoa diante de um Deus soberano que se revela para nós no seu estado misericordioso, que já nos faz ver quão pecador nós somos. E isso é tão importante, você busque conhecer a Deus pelas Escrituras e ter uma vida de comunhão pessoal com Deus, porque tem uma diferença muito gritante de quem não conhece e quem conhece a Deus. Dentro da comunidade cristã. Pregadores que pregam, um cantor que quando cantava antes de conhecer Deus e canta após conhecer a Deus, é a mesma voz, alcança as mesmas notas, o mesmo timbre, mas aquele que canta conhecendo a Deus, ele canta quebrantado, com a alma. E aí nós vemos também a diferença dos pregadores que não conhecem e os pregadores que conhecem.
Os pregadores que conhecem, eles sabem que a glória, a mensagem deve ser Deus, para a glória de Deus, porque o povo, os ouvintes, a igreja, deve ouvir e conhecer esse Deus, para que também sejam impactados, quebrantados, arrependidos e restaurados por este Deus. Amém. E essa revelação de Deus, irmãos, é importante deixar bem claro que essa revelação de Deus não é uma revelação mística. Não é uma revelação de alguém aí que se diz que teve uma revelação de Deus sem base bíblica nenhuma. E aí sai por aí falando coisas... Com orgulho, não. Eu tenho... Porque nós vemos que todas essas revelações, entre aspas, que o Daniel está comentando, que não são bíblicas, geram orgulho nessas pessoas, geram soberba. Agora a revelação verdadeira... errado, né? Porque a revelação verdadeira gera humildade. Exatamente. Né? Para que maior experiência do que o apóstolo Paulo, né? E ele não vai bater no peito e dizer, eu, Paulo, fui... Não, ele vai dizer, eu conheço, eu vou usar na terceira pessoa, né? Eu conheço um homem. Se do corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas teve uma experiência maravilhosa. Viu coisas que os olhos nunca viram, e ouviu coisas que os ouvidos nunca ouviram. Este é o exemplo de alguém que realmente tem um encontro com Deus. No tópico 2 da revista, nós temos ali a intercessão de Jó. E aqui é importante nós falarmos, irmãos, que a situação do lado dos amigos de Jó não estava nem um pouco boa. Por quê? Porque Deus estava irado, é o que o texto vai dizer. Deus estava irado com os amigos de Jó. E por que Deus estava irado, professor Daniel? Deus estava irado com eles porque eles estavam tentando defender a justiça de Deus e ignoraram a misericórdia de Deus. Não, e mais, porque eles falaram e afirmaram coisas, atributos sobre Deus que não são verdadeiros. Então, olha uma coisa interessante, quando nós pregamos e falamos coisas que não são de fato pertencentes a nosso Deus, nós estamos pecando e Deus está se irando. E tem um monte de gente pregando e falando coisas que não são atributos de Deus e estão achando que está tudo bem. Então, Deus estava irado com homens que tinham uma concepção, um conhecimento errado da pessoa de Deus. E limitaram a soberania de Deus, né? Quando eles deixam a misericórdia de Deus de lado, eles estão limitando a soberania de Deus. Porque Deus, ele é muito mais misericordioso do que no caso dos amigos de Jó aqui estavam dizendo... que alguém, um juiz que castiga, né? Aquele Deus severo que pune. Não, Deus... E haverá um dia. Sim. Haverá um dia que sim. Mas glória a Deus que no presente momento Deus se manifesta muito mais na sua graça e misericórdia do que na sua justiça punitiva, de acordo com os amigos de Jó. Então, o lado deles não estava nem um pouco bom. Só que Deus, ele é misericordioso, e é isso que Deus vai mostrar para os amigos de Jó. Que eles tinham que se arrepender e ir até Jó para que Jó orasse por eles, para que Jó oferecesse sacrifício por eles, né? Então aqui fica uma lição para nós, irmãos. Olha só, Jó está orando por quem? Jó está orando por aquelas pessoas que no momento de maior dor, maior tribulação, no momento de muito sofrimento, eles, ao invés de ajudar a Jó, corroboraram para aumentar a dor de Jó. O acusaram, né? O acusaram, trouxeram situações que só piorou a vida de Jó. Tanto é que Jó, ele se entristece com aquilo tudo. Só que agora, irmãos, Deus vai dizer para eles ir até Jó e Jó orar por eles. E vejam bem, que foi só depois que Jó orou por eles, sacrificou por eles, é que então Deus começou a restaurar a vida de Jó. Primeiro, Deus estava mostrando para Jó que assim como Deus era misericordioso, nós também temos que ser misericordioso. Assim como Deus perdoava, nós também temos que perdoar. Então aqui fica uma lição muito grande para nós, irmãos. E nesse aspecto, Jó é um tipo de Cristo, né? Por quê? Porque Cristo,
diante daquele momento da crucificação, em que batiam nele, zombavam dele, escarneciam dele, o que Cristo faz? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A lição que fica para nós, no tópico 2 da revista, é que nós temos que perdoar, porque Deus é um Deus que perdoa. E quem somos nós para negarmos o perdão? E muitas vezes nós deixamos de ser abençoados por Deus porque não sabemos perdoar. E perdão, irmãos, aqui é importante nós frisarmos que perdão não é sentimento, eu não perdoo porque eu não sinto de perdoar. Você nunca vai sentir de perdoar. O pecador nunca vai sentir de perdoar porque ele é pecador. É obrigação para o cristão. O perdão ultrapassa o sentimento, é uma obrigação. Não, mas Jesus diz, perdoai, não é se você sentir de perdoar. Exato. Perdoai mais, né? O Pedro vai dizer, mas Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu vou perdoar? 70 vezes 7. O número aqui, ele é simbólico. Na verdade, o que está por trás desse texto é que o perdão deve ser sempre dado quando houver, sempre deve ser dado. Mas aqui entra uma coisa muito mais detalhada, professor Daniel, porque o perdão só é possível àquele que é regenerado. Sim. Por isso que não é sentimento. É fruto. Só tem fruto bom quem foi regenerado por Deus. Jó havia acabado de ter um encontro com Deus e havia acabado da sua vida espiritual ter sido regenerada, restaurada por Deus. Então aqui já está se mostrando o fruto daquilo que nós acabamos de dizer. O fruto de quem conhece a Deus. O fruto na vida daquele que realmente teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque, novamente, esse encontro que Jó teve com Deus, vamos ver um Jó muito mais humilde. Como é que ele, se eu que falei tanta besteira e Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar os meus amigos? Então, o fruto, perdão, meus irmãos, não é para quem, que o professor Daniel falou, não é um sentimento, é para quem é salvo. Perdão é para quem é regenerado. Por mais, você, não tem como você, é mudança da natureza que Deus opera no salvo. Então, por que Jó teve essa atitude diante daqueles que, na sua pior situação, o acusaram, aumentaram a sua dor, e mesmo assim Jó foi lá e orou para que Deus tivesse misericórdia? Porque era fruto de quem havia sido salvo, regenerado e transformado por Deus. Isso é para quem é salvo, não adianta, né? Não é algo, um atributo do homem carnal, natural, é de quem realmente teve uma transformação de Deus na sua vida. E o maior exemplo disso está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. O profeta Isaías, profetizando a respeito do Messias, que o sofredor, Messias sofredor, né? Que viria para morrer pelos pecadores, ele vai dizer, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, se Cristo é o nosso modelo e intercedeu para os pecadores, quem somos nós para não interceder por aqueles que nos machucam, que nos criticam, que nos perseguem? Eles são alvo também do amor e da misericórdia de Deus, da mesma forma como nós fomos. E nós vemos muito nesse meio ativista, né, evangélico, até pregadores, pessoas, não, porque eu orei para Deus matar o inimigo, né? Quantas nós já vimos? Já deve ter ouvido isso, não, professor? Já. O nosso aqui, o Mon Emerson, que é o nosso, né, técnico geral aqui do nosso canal, já ouviu isso, Marcos? Deve ter ouvido, né? O Marcos está falando lá, que pessoas, não, porque eu orei para Deus matar. Aquele tocou em mim, Deus foi lá e botou na cadeira de roda. Que isso, irmãos? A Bíblia de Jesus vai falar assim, ó, e conhecereis, sabereis que vocês são meus discípulos. Ele vai dar uma característica que vai diferenciar o salvo do não salvo. E sabereis que vós sois meus discípulos pelo amor que tiverdes uns pelos outros. Então, nós temos cristão que diz que é salvo, mas que diz que ora para Deus destruir o inimigo, ora para Deus abater aqueles que o humilharam,
ora para Deus exterminar. Não, irmãos, isso não é fruto de quem é salvo e não é fruto de quem foi regenerado e transformado por Deus como foi Jó. Porque o salvo, ele tem amor, ele tem bondade, justiça, mansidão, domínio próprio. Jesus. Então, ou seja, e aí fica a dica. Mesmo humilhado, são assuntos do próximo da próxima revista, próximo trimestre, primeiro trimestre de 2021. Então, qual é o fruto? O cristão, mesmo sendo acusado, perseguido, ele ama, ele perdoa, ele ora. Ele é benigno. Ele é benigno. Glória a Deus por isso. Então, finalizando o tópico 2, podemos dizer que podemos tirar 2 lições. Dentre as várias, né? Podemos pegar 2. Vale a pena pedir perdão, vale a pena perdoar e vale a pena esperar pela justiça de Deus. E vale a pena interceder para aqueles que nos humilharam um dia. No tópico 3, nós então falaremos sobre a restauração de Jó. E aqui eu só quero ressaltar 2 pontos importantes da vida de Jó. Foi que de pecador ele passou a ser chamado de servo e também de acusado ele passou a interceder por seus amigos. Olha a diferença de alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus, né? E aí nós também queremos destacar que a bênção de Jó vai muito além da restauração material. Exato. E importante quando fala aqui da restauração de Jó, às vezes nós comentamos quando o comentarista não é muito feliz nos seus comentários, mas nessa última lição é importante comentar na professora Daniel, que o comentarista da revista, ele foi muito bem, foi muito feliz no seu comentário, que ele vai comentar que essa restauração moral e espiritual de Jó não foi uma retribuição que alguns pregam, né? Não, Jó orou para os seus amigos e aí por causa disso Deus retribuiu e abençoou Jó. Não, irmãos. A restauração na vida de um homem, de uma mulher, a restauração de Deus não é em retribuição aos nossos atos, às nossas orações, nem às nossas atitudes ou boas obras. Muito pelo contrário. Aí nós vamos entrar lá na verdade prática da revista. Você que tem a revista, a verdade prática ele vai deixar muito bem claro e ele vai trazer muito categoricamente, ele vai falar dizendo assim, que a restauração do ser humano acontece em razão do amor, da misericórdia e eu acrescento, e da graça de Deus. E não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Isso aqui também é muito interessante, professor de escola bíblica e amado irmão que nos ouve, porque aqui nós vamos trazer algo histórico que foi comentado por Lutero, não é professor Daniel, que é licenciado em História, sabe muito melhor que eu isso. Lutero ele escreve uma obra em apologia contra a teologia da Igreja Católica. Ele vai escrever uma obra sobre a teologia da cruz. Porque a teologia ensinada no período de Lutero era a teologia da glória. O que é a teologia da glória? E nós vemos que essa teologia está impregnada até hoje no nosso meio e nos membros das nossas igrejas. O que a teologia da glória ensinava? Quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me retribui. Porque no período de Lutero tinha as indulgências, ou seja, quanto mais dinheiro, bens você ofertava, mais Deus perdoava seus pecados. Quanto mais você contribuía com a Igreja Católica naquele período, eles diziam que quando a sua moeda, o seu dinheiro tilintava no fundo da salva, né, Deus estava perdoando pecados seus e de parentes seus que morreram. É teologia da glória. Quanto mais eu faço, mais Deus retribui para mim. Quanto mais eu sou bom, mais Deus é bom comigo. Quanto mais eu oro, e nós vemos que isso está hoje encruado na teologia de muitos cristãos em nosso meio. Que são pessoas que dizem, tem aquele conhecido pagar o preço, né, professor Daniel? Não, porque eu estou pagando preço, eu estou orando todo dia no monte, eu estou jejuando. Pagando preço? Mas pagando que preço, irmãos? Todo preço foi pago na cruz. Não existe preço. Aí nós vemos que essa pessoa que diz que orar é pagar preço, que jejuar é pagar preço, ele não entendeu ainda. Porque todas as bênçãos que nós temos, sejam elas espirituais ou materiais, todas elas são oriundas de uma coisa,
o sacrifício de Cristo na cruz. Se hoje nós podemos dobrar nossos joelhos e orar, chegar à presença de Deus, é o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 4, que o novo e vivo caminho que nós temos acesso ao Pai é através do sangue de Jesus vertido na cruz. Então, se hoje se você é abençoado, é porque Jesus morreu na cruz. Se você tem dons espirituais, se você tem a presença do Espírito Santo, não é porque você tem boas obras, é porque Jesus morreu na cruz. Se hoje você tem uma família abençoada, é porque Jesus morreu na cruz. Se hoje você é salvo e está numa igreja, é porque Jesus morreu na cruz. Se hoje eu e o professor Daniel estamos aqui, graças a Deus, professor Daniel, temos saúde, temos esposas abençoadas, o irmão Emerson, é por um motivo, não é porque nós somos bons, não é porque nós oramos, não é porque nós jejuamos, nem muito menos que nós pregamos, é porque Jesus morreu na cruz. Então, ou seja, oração. Então por que eu oro, professor Andes? Porque quem ama a Deus tem prazer de estar na presença de Deus. Oração é um ato de amor. Eu quero ter fome de Deus. Eu não jejuo para receber, para fazer barganha. Eu vou jejuar para pedir. Não, eu jejuo porque eu quero Deus. Por que tu ora, professor Andes? Eu oro assim como o marido ama estar na companhia da sua esposa. E a esposa ama estar na companhia do seu marido, assim aquele que ama Deus, ama estar na companhia de Deus. Então ele ora porque ele ama a pessoa de Deus. Então nós precisamos entender, fazer essa diferença, né? Limpar essa teologia da glória, que eu faço e Deus retribui. Não. Tudo é feito, todos os atos de misericórdia, bondade, é por um ato, pelo que Jesus fez na cruz. Então, teologia da cruz. E aí, para aqueles que pensam que se eu já estou salvo e se Cristo fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada, Também. Você está enganado, porque vejam só, quando nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela graça e vivemos pela graça. E viver pela graça quer dizer viver uma vida que está de acordo com a vontade de Deus para nós, porque todo a nossa maneira de viver, de pensar, tudo é transformado pela graça. Então, nós somos salvos no amor do Pai, então nós amamos. Nós somos salvos na justiça de Cristo, então nós somos justos. Nós somos salvos na santidade da Trindade, então nós temos que levar uma vida santa. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, então nós temos que ser misericordiosos. Ou seja, tudo que está implícito na Trindade agora passa a estar implícito também em nossa vida, porque nós somos transformados por Deus para viver para Deus. Ou seja, o pecado, a partir do momento que nós recebemos a graça, somos restaurados, ele é um acidente. Um acidente. Se eu peco, é porque eu ainda estou neste mundo caminhando para alcançar os céus. Então, é um acidente de percurso, mas logo a santidade de Cristo que está em nossa vida nos leva a fazer o quê? Pedir perdão. Porque sabemos que isso mancha o relacionamento com Deus. Então, nós vivemos para a glória de Deus. O nosso relacionamento é para a glória de Deus. Tudo que nós fizemos é para a glória de Deus, porque fomos transformados para a glória dele. Isso é muito importante que o professor Daniel está falando, porque na minha retórica alguém pode pensar, então se Jesus morreu na cruz, eu não preciso fazer nada, não preciso orar, não. Olha só, aqui entra algumas coisas, aquelas pessoas que não entendem o que Tiago diz na sua carta. Ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo, porque minha salvação é só pela obra da cruz. Mas a salvação, a graça, a regeneração, ela gera mudança de vida em mim. Você consegue entender? É aquilo que Paulo diz. Paulo não disse que nós somos salvos pelas boas obras que Deus preparou para nós. Nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo, mas a salvação, a regeneração muda o meu caráter, implanta em mim uma nova natureza, que agora vai desejar as coisas boas, as coisas santas. Aquele que não tem essa regeneração, é por isso que Jesus disse que a árvore má não pode dar bom fruto, e a árvore boa não pode dar mau frutos. Enquanto eu não tinha a obra da regeneração, da graça na minha vida, eu era uma árvore má. Então eu só queria o quê? Eu só queria o que era mal, eu só queria o pecado.
Mas hoje, com a obra da salvação e da graça, eu desejo o que é bom. Eu desejo viver uma vida de oração. Eu desejo ter uma vida de consagração. Eu desejo ter uma vida de santidade. Não porque não estou fazendo isso para ser salvo, não. A salvação operou isso na minha vida. É isso que nós temos que entender. Que é aí que está a diferença. Aquele que foi salvo, ele não consegue viver sem orar. Ele não consegue viver sem ser consagrado. Não consegue viver no pecado. Por isso que João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não está dizendo que não peca, não vive na prática. Ele até peca, mas o Espírito Santo gera arrependimento, ele se sente sujo. Ele não tem mais comunhão, porque agora nele foi implantada uma nova natureza. E é o que Paulo vai dizer, aonde abundava o pecado, agora superabunda a graça. E mais, Paulo vai dizer lá na sua carta aos Tessalonicenses, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia da redenção. Ou seja, vivemos para a glória de Deus. E pela misericórdia de Deus. Se eu estou em santidade, é porque a salvação está operando desejo de santidade na minha vida. E isso foi o que tornou possível esta restauração do estado de Jó. Muito mais, irmãos, aqui nós concluímos a lição de hoje. A maior bênção de Jó não foi a restauração da sua família, foi importante, claro que foi. A restauração dos seus bens, a restauração da sua honra. Que foi todo um ato de misericórdia e graça de Deus. Perfeito. Ponto. Mas a maior bênção da vida de Jó foi a experiência que ele teve com Deus. Com total certeza. Ele passou a conhecer a Deus de fato e teve a sua vida espiritual restaurada. Isso não tem preço. Não tem preço. Porque isso não é para esta vida, isso é para a eternidade. Que está muito além do que os ouvidos ouviram e do que os olhos já viram. Não. E aí nós terminamos dizendo que é importante a gente fechar esse assunto para os irmãos, para as pessoas não acharem que é sempre assim. Tá? Não devemos interpretar de forma equivocada esse último capítulo, porque tem algumas pessoas que pensam que quando Deus restaura a sorte do homem, quer dizer, vai deixar ele rico, né? Todos os problemas serão solucionados, as mágoas vão embora, viveremos felizes para sempre. Não é assim que acontece. Isso vai ser só no dia, não precisa não. Vai ser só no dia. Não é assim que acontece. Esse texto garante que não importa o que venha a acontecer conosco, Deus sempre escreve o último capítulo da nossa vida. Isso é o que importa. Não precisamos ter medo. Aleluia. Não precisamos ter medo. Podemos crer que Deus fará aquilo que é certo, por mais doloroso que seja muitas vezes para nós. Mas o nome de Deus é honrado e tudo que Deus faz é perfeito. Aleluia. E se é perfeito, o final, irmão, é abençoado, porque Deus é poderoso. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, que Deus ricamente abençoe a vida de vocês, ao longo desse trimestre, ou desse trimestre. Sim. Foi muito bom poder estar com o professor Anderson. No início tivemos o professor Juarez, mas ele teve que se ausentar por algumas aulas devido ao seu compromisso profissional. Mas foi muito bom estar compartilhando desta revista que para mim foi muito edificante. E que Deus abençoe a tua vida ricamente. Que Deus lhe abençoe. Eu não posso deixar de falar isso, professor Daniel, antes de encerrar esse vídeo, que aplique o que você aprendeu nessa lição hoje. Você, ouvinte, você, professor, aplique nos seus alunos. Você já teve um encontro verdadeiro com Deus? Você conhece a Deus através das Escrituras ou você conhece Deus só de ouvir falar? Através de pregadores da TV, pregadores do rádio, pregadores... Você realmente conhece a Deus? Já teve a sua experiência com Deus? Então, professor da escola bíblica, estimule os seus alunos a buscar ter um encontro com Deus. E você também busque conhecer, como diz o professor Daniel, que diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, porque isso vai gerar arrependimento. Ou seja, isso vai gerar salvação na nossa vida. É só um conhecimento perfeito de Deus
que gera salvação na vida do ser humano. Que Deus abençoe você, a graça e a paz. Que Deus abençoe o nosso técnico, o Emerson, que está encerrando o trimestre e está aqui conosco, né, todas as gravações, firme, forte. Deus abençoe o Emerson. E que se Deus permitir, estaremos em 2021 iniciando um novo trimestre.